Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Ética, Cidadania e Sociedade. Olá aluno, olá aluna, eu sou o professor Eli Wagner, essa é a nossa disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade. Nessa aula veremos o tópico Direitos do... Eli Wagner, professor, traja camiseta marrom, calça cinza, tênis amarronzado e óculos de armação escura com lentes arredondadas. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico, onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, Direitos do Cidadão. Cidadão. Na verdade, através desse tópico, nós teremos uma aula de filosofia política. Por quê? Porque na filosofia política, nós entendemos como que acontece a relação entre indivíduo e Estado, isso é, as relações de poder. Né? A história das relações de poder é uma história bastante complexa, né, que tem uma espécie de evolução que culmina num modelo, digamos assim, mais adotado do ponto de vista do ideal republicano, por exemplo, em vários países do mundo. Mas esse modelo não é um modelo que surge de uma hora para outra, obviamente, é um modelo que se desenvolve através de várias tensões, de várias lutas políticas, né? Da imposição de alguns direitos, de deveres, de formas de poder ilegítimas até formas de poder mais legítimas. Então existe um histórico da constituição do que a gente chama de Estado moderno. Né? O Estado é um conceito da filosofia política que determina uma espécie de entidade que planifica e centraliza o poder nessas modernas democracias. Então, na verdade, nós vamos estudar, de alguma forma aqui, o desenvolvimento desse conceito de Estado democrático de direito. Né? Para isso, a gente tem que entender a forma como, do ponto de vista jurídico, foram se constituindo os direitos do indivíduo em relação ao Estado. Né? Porque já tivemos momentos em que o indivíduo tinha muito menos direitos em relação ao Estado, dependendo do tipo de Estado que existia. Né? Um Estado monárquico, absolutista, você tinha, obviamente, um nível de direitos e de cidadania muito menor do que num Estado democrático de direito. Mas como nós vivemos em Estados democráticos de direito, sempre em processo de aperfeiçoamento, esses sistemas políticos, né, nós temos que entender o percurso que vai nos levar à constituição desse Estado democrático de direito. Então, nós vamos estudar hoje os fundamentos do Estado moderno. Ora, como isso está relacionado com a ética? Está relacionado com o conceito de cidadania e, portanto, está relacionado com o conceito de autonomia, de esclarecimento e com o conceito de racionalidade, no sentido de que a racionalidade, a razão humana, ela esse elemento ético da racionalidade humana tenta estabelecer critérios legítimos para a vida em sociedade. Então, há uma relação entre a ética e o chamado Estado moderno. Né? Slide com o título Direitos do Cidadão e os tópicos, para compreender a forma como os direitos foram se constituindo, inclusive os direitos humanos, ponto fundamental da ética no aspecto político, devemos compreender como se formou o Estado moderno. Assim, vamos fazer um percurso de filosofia política. Os fundamentos do Estado moderno. Então, para a constituição do Estado moderno, isso é, historicamente, como ele foi surgindo através dessas tensões políticas, é preciso entender alguns conceitos. Os conceitos são estado de natureza, contrato social, declínio do Estado absolutista, secularização da sociedade, centralização do poder, surgimento do Estado moderno propriamente dito, individualismo metodológico e tipos de dominação. Com relação ao estado de natureza, nós podemos definir o estado de natureza como aquele estado em que o ser humano se encontra antes de um processo civilizatório que vai determinar normas para a vida em sociedade. Então, em estado de natureza, por exemplo, predomina um certo caos das relações, predomina a força, predomina o que alguns filósofos vão chamar de a guerra de todos contra todos, né? Predomina a ideia do mais forte como um predomínio físico e violento em cima do mais fraco. Tudo isso vai ser transformado através da cultura. Então, o estado de natureza seria um estado ainda selvagem, digamos assim.
Nesse estado de natureza, não existe a possibilidade de uma justiça, não existe a possibilidade de um Estado democrático de direito. Muito bem. Então, como que esse Estado ele vai surgir? Como que esse Estado vai se transformar? Através de uma ideia política que vai ser determinada tanto pelo esclarecimento quanto pela ideia de contrato social. Então, esse é um segundo conceito que é fundamental para a gente desenvolver, que é o conceito de contrato social. O conceito de contrato social, ele tem um histórico bastante longo também, é desenvolvido por vários autores, mas ele tem, na sua essência, a ideia de que é preciso criar um instrumento jurídico que seja bilateral, isso é, uma espécie de contrato que seja assinado, que seja proposto pelo indivíduo e pelo poder que representa esse indivíduo, isso é, pelo indivíduo e pelo Estado. Né? Então, se todos os membros de uma comunidade concordam com esse contrato vai estabelecer regras supostamente legítimas e justas para o convívio de todos entre si e para o convívio de todos com o poder centralizador. Veja que esse poder centralizador detém alguns direitos, por exemplo, o direito do uso da violência e da privação da liberdade de alguns indivíduos que, de alguma forma, rompem com a norma. Né? Então, por isso que existe um aparato policial no Estado, mesmo sendo um Estado democrático de direito. Né? O aparato policial, ele usa da violência do Estado, né? A palavra é essa mesmo, né? O Estado tem a prerrogativa da violência para reprimir aqueles que não cumprem as normas. Né? Então, você tem, na ideia de Estado, uma ideia de poder político, e não só poder político, né? De poder de efetividade do uso da força. Né? Esse Estado vai ser, de alguma forma, estruturado por uma burocracia, né? A burocracia da forma de exercer esse poder. Né? Essa burocracia se constitui modernamente como o que foi chamado de Estado liberal. Né? Esse Estado liberal ele vai romper com essa ideia de justnaturalismo e vai criar, a partir da ideia de liberalismo econômico e de materialismo histórico, vai criar uma ideia de justiça através da liberdade dos indivíduos, através de uma ideia contratualista, isso é, através de uma ideia de contrato. Essa razão instrumental do Estado seria responsável pela burocracia, isso é, pela efetividade do poder com relação ao cumprimento desse contrato social, e supostamente viveríamos numa sociedade mais justa do que uma sociedade que não fosse pautada por essas normas e por essa centralização do Estado. Então o Estado ele teria esse papel de centralizar a estrutura burocrática para efetivar a justiça social. Então a ideia do Estado, essa função do Estado seria uma função política e ética, né? Porque seria o Estado o promotor da justiça. Né? Muito bem. O estado de natureza, então, é o conceito de Estado, que é uma abstração teórica que se refere a esse momento que eu citei, né, em que os seres humanos se organizavam apenas sobre as leis da natureza. Né? Então, as leis ainda não eram muito bem desenvolvidas. É um momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização social, né? É anterior à ideia de Estado civil. O contrato social é uma metáfora usada por esses filósofos contratualistas para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado. Né? Relações que são determinadas de maneira mais justa. Né? A figura de linguagem foi utilizada especialmente por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. São os filósofos chamados filósofos contratualistas. Né? São filósofos importantes para a formação do que nós vamos denominar de Estado democrático de direito ou Estado moderno. Né? Porque esses contratualistas, eles estão sempre, através das suas teorias contratualistas, rompendo com uma forma de poder que existia na época que era mais centralizadora. Essa forma de poder é a forma monárquica absolutista. Né? Então, os chamados contratualistas são filósofos que defendiam que o homem, o ser humano e o Estado fizeram uma espécie de acordo, um contrato, a fim de garantir a sobrevivência. Então, o Estado garante a minha sobrevivência, mas também tem poder de uso da violência sobre a minha condição, uma vez que eu, de alguma forma, rompa com a observação da norma, né? Não cumpra a lei. Né? Então,
o ser humano, segundo os contratualistas, vivia nesse estado de natureza, né? Esse estado de natureza, nesse estado ele não conseguia, ele não conhecia a organização social, né? Era um estado caótico, né? Onde valia, né, a regra do mais forte, ou valia a regra de um grupo em relação a outro. A partir do momento que o ser humano se sente ameaçado, ele passa a ter a necessidade de se proteger. E ele percebe que essa proteção ela é muito mais eficaz se ela é delegada a uma instituição, né, que centraliza esse poder e decide, através da lei, como deve ser feita a justiça social, né? Então, ele decide se proteger, veja que parte de uma necessidade do indivíduo, a constituição do Estado. Para isso, ele vai precisar de alguém maior e imparcial para decidir nas contendas e nos conflitos entre as vontades. Veja que volta a ideia de que sempre há conflito entre as vontades individuais, né? Que seja imparcial, que possa garantir os seus direitos naturais. Por exemplo, o direito à propriedade, né? Por exemplo, o direito ao ir e vir, né? Então, é o Estado que garante esses direitos, né? E o Estado é constituído pelo contrato social. O contrato social é um acordo entre todos, a partir do qual delegamos o poder a uma centralização da organização política. Então, é algo muito moderno, né? É algo que rompe com algumas injustiças anteriores da vida política, um pouco mais, digamos, natural do ser humano. Assim, o ser humano aceita abdicar da sua liberdade para se submeter às leis da sociedade e do Estado. Então, nesse contrato social, essa ideia contratualista, eu estou abdicando de algumas liberdades para que eu tenha outras e para que eu tenha garantia, por exemplo, da minha integridade física, da minha efetividade de cidadão, né, da minha cidadania. Eu delego ao Estado esses poderes, né. Por sua parte, o Estado se compromete em defender esse indivíduo, né, e promover o bem comum. Então, o objetivo do Estado Democrático de Direito é promover o bem comum através do uso da força, se necessário, mas também da ideia de uma equidade, né? Porque eu tenho cidadãos autônomos e cada um tem o mesmo peso, supostamente, dentro de um ambiente democrático, dentro de um contrato social. Isso é a sociedade contratualista. Nós vivemos numa sociedade contratualista, baseada na ideia de um contrato social, de uma legislação que vale para todos, né? O Estado liberal já é um conceito um pouco mais complexo, né, que tem origens na filosofia política e também na economia, mas é um modelo de Estado baseado no liberalismo que é desenvolvido também paralelamente ali à cultura do iluminismo, principalmente no século XVII e XVIII também. O liberalismo parte do princípio que ele se opõe ao governo controlador, né, e centralizador do Estado absolutista, que tinha como principais características o acúmulo de riquezas e o controle da economia numa relação autoritária entre governo e povo. Então, o liberalismo econômico e político parte desses princípios. Depois, isso tudo vai entrar em disputas ideológicas, características de um liberalismo mais radical, econômico aqui, mais político ali, que não dizem respeito a essa estrutura mais básica, conceitual, da formação do Estado Democrático de Direito, chamado Estado moderno, né? Para as nossas intenções aqui, é suficiente entender isso, né? Que é essa influência do liberalismo político e econômico na formação desse Estado moderno. O liberalismo econômico surge quando os Estados nacionais estavam se constituindo, né? Um grupo de pensadores que criticava o que eles consideravam uma muito grande intervenção do Estado na estrutura das movimentações econômicas, né, das relações econômicas, e parte então de uma ideia de uma economia baseada na livre iniciativa, na liberdade de proposição de atividades econômicas por parte de todos os indivíduos. Então, nós que vivemos em sociedades chamadas democráticas de direito contemporâneas, né, em modernas democracias, vivemos em estados de inspiração liberal, né? Liberalismo nesse sentido, de que existe a liberdade econômica, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, portanto, uma noção de cidadania baseada também num aspecto econômico, isso é importante, né? Muito bem, os liberais rebatiam as ideias do mercantilismo e dos fisiocratas, que defendiam um controle muito grande do Estado, né? Através de monopólios, né, altos impostos e proteção a alguns grêmios e profissões de exercício, né, de trabalho.
O liberalismo econômico se caracteriza pela não intervenção muito grande do Estado na economia, pela defesa da propriedade privada e da livre iniciativa. Então, na nossa sociedade, por exemplo, nós temos esses dois princípios liberais, né? A livre iniciativa e a defesa da propriedade privada. Quem garante, né, que a propriedade privada se constitua como um princípio jurídico da nossa sociedade é o Estado. Então, novamente, voltamos àquela ideia de contrato social. Eu delego ao Estado o poder de garantir a minha propriedade privada, né? Então, é o Estado que garante que eu posso ter, por exemplo, um imóvel ou uma parte da terra do país, né? Então, isso tudo passa por uma questão jurídica que é burocratizada pelo Estado moderno, né? Essa configuração dá origem ao chamado Estado de Direito. Nessa estrutura de poder, os indivíduos são reconhecidos como cidadãos em sua relação contratual com o poder centralizado no Estado, exercem diversas funções, né, sempre no sentido de direitos e deveres. Então, o Estado democrático de direito, o Estado moderno, o Estado de direito, é baseado na noção contratualista de direitos e deveres entre o indivíduo e o Estado, entre o indivíduo e o poder constituído democraticamente. Nesse contexto, os direitos se ampliam e se universalizam. Aquela tendência que nós falamos do multiculturalismo e da cultura de direitos, nesse ambiente cultural, nesse contexto político de maior liberdade, esses direitos vão se alastrando, eles vão se ampliando. Daí nós temos hoje uma cultura de direitos muito mais desenvolvida do que há 2, 3, 4 décadas atrás. E, obviamente, há uma cultura muito diferente, democrática muito diferente, com relação a um século, por exemplo, né? A universalização dos direitos e os problemas de inobservância de direitos nas guerras modernas vai dar origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é um outro aspecto que será tratado numa aula específica, mas está relacionado com essa estrutura social que surge a partir principalmente do século XIX e se perpetua no século XX. Então, nas próximas aulas veremos alguns aspectos da ampliação desses direitos, sobretudo no aspecto dos direitos humanos. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.